Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui a edição 43 da Espada Selvagem de Conan, a coleção A Ilha Maldita, com Chuck Dixon, Gary Kawapski, Larry Yakata, Ernie Chan e Andy Kubert aqui na capa, tá? Como os artistas aqui relacionados nesse encadernado, o encadernado 43 da coleção da Espada Selvagem de Conan, com essa belíssima capa, olha, capa bonita, né? Bem realista, né? Uma pintura bem interessante, a expressão do Conan aqui, né? Os olhos, né? Você vê aqui ó, as expressões faciais, realmente um desenho muito bem feito aqui dessa capa aqui da edição 43 da Espada Selvagem de Conan. Tá aqui a lombada, né? Que vai formar o nome, né? Conan, Espada Selvagem, edição 43. Temos aqui a contracapa com mais uma arte. Vou aproximar para que vocês possam ler. Reúne as edições de 136 a 138 da Espada Selvagem de Conan. Vamos dar uma olhadinha no quadrinho por dentro, vamos ver como é que está essa edição aqui. Aí o padrãozinho, né, da guarda, com aquele colar, né, daquele amuleto, né, com aquele colar que o Conan usa, pelo menos nas primeiras histórias ele usou. Tá aqui uma belíssima arte, ó, poderia ser inclusive a arte de capa, né? Olha só, eu acho que ficaria bem mais interessante. Mas enfim, a capa tá muito bonita também como está. Temos aqui o índice, né? A Ilha Maldita, de maio de 1987, A Legião Perdida, de junho de 1987, e No Covil do Deus Lagarto, de julho de 1987. Ok? Temos uma introdução, como sempre, e aí começamos a nossa história. A Ilha Maldita é uma história do Larry Yakata e a arte do Andy Kubert. Né? Nós vamos ver aqui Conan, né, servindo em um navio aqui comandado pela princesa Chuauza, né? Ela é uma princesa impiedosa, comanda o seu navio com mão de ferro. No entanto, esse navio dela está sendo ameaçado, né, por um navio pirata, que tem seu comandante chamado Takma, né? E eles então, Conan, né, vendo que a sua tripulação não tem condições de enfrentar esse pirata, esse navio pirata, sugere então que eles recuem, que eles fujam, mas a princesa diz que não e ainda incita a tripulação contra Conan, que tem que lutar contra a própria tripulação de onde ele estava servindo. Só que aí é o tempo suficiente para esse navio pirata atacar, né, esse navio que está, né, esse navio imperial, onde essa princesa está ali comandando, e aí existe uma luta fortíssima entre eles ali, só que no calor da luta eles não acabam percebendo que os navios estão se aproximando de rochedos, e eles acabam então naufragando e parando todos, né, em uma ilha, né, e aí só de sobreviventes nós temos Conan, nós temos Olaf, que é esse personagem aqui que é um amigo de Conan, né, alguém que ficou ao lado dele no momento em que Conan precisava dentro do navio. Ficou viva também a princesa, né? Que agora Conan está ali no comando, né, e faz com que ela calhe a boca e ela tem que seguir as ordens de Conan agora, muito contra a vontade dela, né? E eles então ali estão náufragos ali no mar, até que o Olaf, né, com esse pequeno barco aqui, resgata os dois e eles acabam chegando nessa ilha, né, uma ilha misteriosa, uma ilha que eles não conhecem, né? E chegam nessa ilha ali, eles logo percebem que tem algo estranho, algo maligno nessa ilha, até porque tem esse totem de corpos humanos aqui, né, pessoas mortas, um totem gigantesco aqui, com pessoas com corpos humanos aqui. E eles então vão se embrenhar aqui pela mata, eles acham uma tribo ali, ficam observando essa tribo e acham mais uma pessoa que sobreviveu ao naufrágio, só que do navio contrário, que é o próprio Capitão Takman, né? Olha só, o próprio pirata Takman está vivo ali e ele então conta, né, que ele e a sua tripulação acabaram no naufrágio, chegaram a essa ilha ali, conseguiram sobreviver a muito custo chegando a essa ilha, mas foram capturados ali pelos nativos, que a princípio trataram eles bem, mas depois mataram eles de forma cruel, mas que ele conseguiu fugir da mão desses nativos ali, né? E aí começa toda uma jornada dentro dessa ilha, né? Essa ilha aí, e o Takman também fala sobre um tesouro, né, que ele teria enterrado nessa ilha ali, junto com um companheiro há muito tempo atrás, e aí Conan, obviamente, pela
instigado pela ganância do ouro, né, ele vai tentar então achar esse tesouro aí, e eles se embrenham cada vez mais dentro dessa floresta, dentro dessa mata, né, acabam vendo mais uma vez esses nativos, se escondem dele, percebe que existe um território proibido ali, e nessa busca por esse tesouro escondido, né, eles acabam encontrando uma caverna, encontram o tesouro, na verdade, eles conseguem encontrar esse baú com esse tesouro, mas também encontram uma moça ali que está sendo oferecida para sacrifício, né? E aí a gente entende que existe uma criatura, então, nessa ilha, né? E os nativos ficam muito revoltados com Conan, porque Conan liberta essa moça e agora eles estão ali, né? Entendem que essa criatura vai querer se vingar, eles escutam gritos horrorosos que provavelmente são dessa criatura, mas a gente a princípio ainda não viu a face e nem a estrutura dessa criatura gigantesca aí, né? E aí Conan então tenta retornar ao barco, tenta retornar, né, para sair dessa ilha, só que ele perde o seu amigo, o Olaf, ele acaba caindo numa armadilha ali, perdendo a vida, e ficam então vivos ali a princesa, Conan e esse pirata, que é uma constante ameaça para a vida de Conan e dessa princesa, né? E aí eles acabam então entrando numa caverna, encontrando muito mais riquezas do que eles estavam procurando, enfim, só que dentro dessa caverna também eles acabam encontrando a criatura, né? A criatura que esse povo nativo teme tanto e que estava oferecendo a moça como sacrifício, né? E Conan então tem que lutar, uma luta difícil, uma luta complicada contra essa criatura sozinho, porque ele não tem ajuda de ninguém, né? Mas ele consegue sair vencedor, né? Como sempre em suas batalhas são difíceis, quase morre, mas ele sai vencedor ali, né? E no final aqui, né, ele acaba então atingindo também o pirata aqui, ele fica extremamente chateado, né, com a situação de ter enfrentado esse monstro sozinho e acaba atingindo o pirata, eles fogem junto com a princesa, né? Eles tentam achar a saída, a princesa agora se mostra mais amorosa com Conan, já que ela percebe que a sobrevivência dela depende de Conan, só que ao chegar à praia, né, eles dão de cara com os nativos, né, que estão querendo tirar a vida deles. Conan começa a lutar com esses nativos, tem até sua perna atingida ali, mas o chefe desses nativos aí, né, reconhece que Conan derrotou e matou o monstro do pântano, aquele monstro que assolava a vida deles. Então, de uma espécie de recompensa ou julgamento, ele fala que é um julgamento, mas de uma certa forma ele está recompensando Conan, né, que vai deixar Conan e a princesa vivos, e eles vão ser banidos da ilha para sempre, né? E vão dar a Conan um barco e mantimentos para que eles sobrevivam no mar, né? E é isso que acontece. Conan e a princesa estão abastecendo aqui o barco. Conan passa uma noite com a princesa. No entanto, na hora de ir embora, ele vai embora sozinho, abandonando essa princesa, essa mulher, né? Que tanto o custicou no início dessa história, e durante a história também a mulher, né, custicou bastante Conan ali, só ficou amorosa no final porque ela percebeu que Conan era a salvação dela. E Conan então sai rindo aqui por ter abandonado a mulher na ilha lá, né, e provavelmente ela não vai sobreviver, né? Bom, é isso que a gente imagina. Enfim, a nossa outra história aqui, começamos com uma legião, né, uma legião de soldados chamada a Legião 21. A gente vê essa legião aqui, uma legião gigantesca. No entanto, a gente entende que essa legião aqui, depois a história vai prosseguindo, né? E essa imagem como se fosse do passado, né? É uma história do Charles Dixon, né? E os desenhos do Gary Kawalski, né? E o Ernie Chan na arte final. E aí nós vamos ver já o momento presente, onde Conan está servindo como mercenário junto a uma outra legião, junto a um exército aqui, né? E ele então acaba se envolvendo em uma confusão aqui, né, com os soldados, com os legionários, né? E aí, para escapar da morte, né, esse líder dessa legião propõe então a Conan, né, que ele lidere alguns homens em direção ao território picto, porque essa legião, né, essa legião 21, estava invadindo um território picto, né? E então esse líder aqui quer que Conan lidere um grupo de homens por essa legião, por essa região picta, né? E consiga então descobrir o que teria acontecido com essa legião
21, né? E aí Conan não tem escolha porque o cara fala, ou vocês vão morrer na forca, né? E aí Conan, obviamente, escolhe ir seguir, né, essa missão aí e, e parte com alguns homens, né, por esse território picto, que é um território que ele conhece bastante, além do mais, ele ainda tem um guia que é um picto também, né? E eles seguem por essa região toda aí, né? Vão seguindo pelo caminho, né? Durante essa jornada, Conan vai enfrentar algumas traições, ele vai enfrentar algumas rebeliões dentro desse pequeno grupo, né? Esse pequeno grupo que tem homens que não gostam dele, no entanto, outros preferem segui-lo, porque entende também que Conan seria a forma deles conseguirem sair dali, né? Seria a sobrevivência. Eles encontram, né, essa legião, só que encontram a legião morta, só os esqueletos ali, né? Só os ossos secos ali, né? Em meio às folhagens da floresta, né? E ali eles entendem que parece que houve uma luta, né, entre eles mesmos, ou seja, parece que eles mesmos se mataram, mas eles não conseguem entender o motivo disso, né? Até que eles são capturados por pictos ali, são levados para uma aldeia picta e lá eles encontram o único sobrevivente dessa Legião 21, que é o Galoric, né? Esse Galoric que foi capturado, né, pelos pictos e que através de alguns conhecimentos, né, de medicina, ele acabou curando algumas pessoas, o Cheche aqui, por exemplo, né? E aí ele, como gratidão, ele foi considerado um mago, né? Um feiticeiro ali poderoso, e por isso ele está vivo e é bem tratado até hoje por essa tribo de Pictos. Então ele conta o que aconteceu, né? Que essa Legião 21, ela acabou se dividido em duas facções por conta do ouro que eles estavam carregando e eles queriam então tomar esse ouro um do outro e acabaram se matando, houve uma luta feroz ali, praticamente eles se mataram todos ali e aqueles que restaram foram mortos pelos Pictos, né? E sobrou apenas vivo aí esse Galoric, né? E aí então Conan se vê nessa situação ali, né? E agora o que ele quer fazer? Ele quer recuperar esse ouro, né? Ele quer esse ouro para ele, né? E levar esse ouro de volta e quem sabe ficar com alguma parte dele. Só que o ouro ele foi derretido e transformado em um trono gigantesco e muito pesado, né, para esse chefe dessa tribo Picta, né? E aí Conan não desiste. Conan falou que ele vai roubar o trono todo e eles vão ter que carregar esse trono aí. Só que ele realmente ele consegue, ele mata esse rei Picto ali, né, esse chefe Picto, né? Ele consegue roubar esse trono, né? Consegue sair da tribo. No entanto, né, eles têm muita dificuldade, por quê? Porque o trono é muito pesado, né? Esse trono de ouro está retardando a fuga deles, né? E eles acabam tendo muita dificuldade, acontecem baixas e nessa fuga, alguns homens são mortos porque eles acabam caindo em algumas armadilhas, tá vendo? Ó? Eles acabam caindo em armadilhas, outras armadilhas aqui, eles acabam sendo mortos, inclusive o próprio trono acaba caindo dentro de uma armadilha, né? E eles se veem então obrigados a fugir dos Pictos sem levar o trono ali, muito contra a vontade de Conan, porque por Conan ele enfrentaria os Pictos todos só para levar o ouro. Mas realmente eles estão totalmente em desvantagem, né? E aí a última passagem dele, a última dificuldade é atravessar essa ponte aqui de madeira e corda, né? E eles então acabam conseguindo atravessar, mas não sem perder pessoas valorosas, como um companheiro muito valoroso que Conan acabou fazendo nessa jornada aqui, que acabou se sacrificando aqui, né? Por conta de salvar os outros ali, até porque ele já estava ferido, né, e não teria mais como fugir. E aí a história termina aqui com Conan conseguindo chegar ao outro lado, né, e seguindo o seu caminho adiante, abandonando a missão, abandonando essa legião e seguindo o seu caminho sozinho. E já Galoric, que era dessa antiga Legião 21, ele decide voltar para a tribo Picta, onde ele está sendo bem tratado. E assim termina essa segunda história. Começamos a nossa terceira história, o Covil do Deus Lagarto, uma história de Chuck Dixon, arte de Gary Kawowski e Ernie Chan, tá? Aqui nós vamos ter Conan, né? Voltando de uma missão no território Picto, ele chega até o forte Tuskelan, né? Chegando lá, ele está com fome, ele está com sede, ele arruma uma confusão nas tabernas, né? Porque ele quer beber, ele quer comer, e aí ele arruma confusão lá. E a gente vê que a arte é muito boa, né, gente? A arte, assim, eu sei que o John Buscema realmente é incomparável, mas a arte da Espada Selvagem de Conan
não deixa a desejar, né? A gente é óbvio que a gente exalta muito mais a arte, como sempre, do John Buscema, mas a arte que vem sendo apresentada para a gente aqui também não é algo que a gente possa dizer, nossa, é horrível, não. É uma arte boa, é uma arte agradável aos olhos, né? É uma arte que combina aqui com toda a história e com o personagem Conan. E aí, quando Conan está conseguindo se alimentar dentro dessa taberna, ele é abordado por um homem aqui, né, que fala para ele de uma cidade perdida, que onde ele vai ter muitas riquezas, né, inclusive pedras muito parecidas com essa aqui, e Conan se interessa muito por isso, e Conan então ele vai juntar alguns homens, só que para chegar a essa cidade perdida, ele vai ter que atravessar o território Picto novamente, né? E aí a gente percebe que esse cara, né, que fez a proposta para Conan, ele está mancomunado com uma mulher, né? E Conan então segue no dia seguinte cedo com alguns homens que ele conseguiu contratar ali, e eles estão seguindo o caminho, só que eles estão sendo perseguidos pelo contratante e pela mulher, né? Que essa mulher que Conan não sabe, né? Que é da existência dela ainda. Até que Conan então descobre, obviamente, ele é muito astuto, descobre que ele está sendo seguido e acaba então abordando o homem. E a mulher tenta ajudar o companheiro dela, mas é derrotada facilmente por Conan. E a gente descobre, Conan e a gente também descobre, né, que essa mulher é a Valéria, sim, a personagem Valéria, aquela Valéria do filme Conan o Bárbaro, né? Aqui nós temos o encontro deles, eles não estão se dando muito bem a princípio aqui, e aí é revelado para Conan que ele foi enganado, né? Que na verdade aquela joia apresentada para ele era uma joia de vidro, né? Mas foi o único jeito de convencer Conan a seguir caminho, atravessar esse território picto até essa cidade perdida, onde realmente teria um tesouro ali, né? E aí eles seguem, né, o caminho, né, deles, seguindo por pântanos, né, por territórios muito perigosos, né? Conan e Valéria, eles acabam se envolvendo amorosamente mais uma vez, né? Os dois acabam se envolvendo, tá aqui ela se banhando aqui, seduzindo Conan, e Conan acaba então, né, tendo uma noite de amor aqui com a Valéria, né? E eles seguem o caminho deles até que eles avistam uma tribo picta aqui, né, de longe. Eles percebem também que dentro da floresta existe algo grande ali, existe uma criatura monstruosa ali, algo realmente muito ameaçador, mas que eles não têm um encontro direto nesse momento, né? E aí eles vão seguindo o caminho deles ali, até que a Valéria, né, e o companheiro dela decidem atrair todos ali e abandonar, né, Conan, só que seguindo o caminho deles, achando que eles conseguirão dali para frente achar a cidade perdida. Mas na verdade o que acontece é que eles acabam sendo capturados pelos Pictos e oferecidos como sacrifício a essa criatura, esse monstro que até então a gente não sabia o que é, mas que se revela aqui sendo, né, um grande dinossauro, né, como se fosse um tiranossauro Rex aqui. E ele então começa a devorar aqui as pessoas, tenta devorar aqui o sacrifício. Primeiro ele devora o companheiro de Valéria, mas Valéria aqui é salva por Conan, né? Então Conan, ele consegue libertar a Valéria, né, fugir, eles conseguem fugir junto com os homens ali e seguir o caminho deles ali adiante até encontrar a cidade perdida, e é o que acontece, eles encontram aqui a cidade perdida, né, eles entram nessa cidade ali, eles realmente encontram mais riquezas ali, pedras preciosas. No entanto, eles encontram também quem? A criatura gigantesca, que parece que essa cidade perdida é exatamente a morada dessa criatura gigantesca também. E aí Conan tem que enfrentar essa criatura, que acaba também devorando os seus companheiros, né? Um a um eles acabam sendo derrotados ali. Eles enfrentam a criatura de forma corajosa, mas são derrotados, são devorados por essa criatura, ficando Conan, né, e Valéria juntos ali para enfrentar esse grande dinossauro. Eles acabam conseguindo, obviamente, né, usando a inteligência muito mais do que a força ali, né, e eles acabam então derrotando essa criatura e sobrevivendo, né? E aí termina a história aqui com os dois indo embora, né, com um saco cheio de pedras preciosas, abandonando essa cidade perdida, né? E aí temos a imagem de um largatinho aqui, de um pequeno dinossauro filhote, ou seja, essa linhagem desse dinossauro na região provavelmente vai continuar. E aí nós temos a nossa galeria de capas, a capa da Espada Selvagem de Conan 136, por Doug Bickman, uma arte belíssima, muito, muito, muito linda essa capa. Temos a capa desta edição, que é do Bob Larkin,
a edição, aqui nós temos a edição 137 da Espada Selvagem de Conan, a edição 138 desenhada pelo Joe Jusko, ok? E no final aqui nós temos a capa da nossa próxima edição, a edição 44, né? Onde vai ser o próximo vídeo aí da Espada Selvagem de Conan, ok? Então essa foi a edição 43 da Espada Selvagem de Conan, espero que tenham gostado, um grande abraço e fiquem com Deus.